Amém? Colossenses 1, seguimos assim o nosso estudo em Colossenses e hoje, assim nos permitindo o Senhor, terminamos o capítulo 1. Amém? Colossenses 1, versículos 24 a 29. Amém? Colossenses 1, versículos 24 a 29. E o tema do nosso estudo hoje é o Ministério de Paulo. Tá? Ministério de Paulo. Colossenses 1, versículos 24 ao versículo 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, e entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus tu possas ter misericórdia de nós esta noite e nos possas ministrar a tua palavra para que a possamos aprender, para que a possamos entender. Abra-nos o nosso entendimento e nos instruas, ó Pai. A ti glorificamos e bendizemos, a ti damos louvor e glória, a ti, só a ti, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados, amém? Nós podemos ficar sentados, amém? Versículos 24 a 29, Paulo nos vai falar então agora do seu ministério. Qual era a sua função? Qual era o seu trabalho? O que é que ele fazia? O que é que compunha as suas funções? Amém? Nós temos vindo a analisar aos poucos todo este capítulo e nós vimos desde o início, amém? Deixa eu voltar aqui. Desde o início nós vimos a primeira parte, versículo 1 ao versículo 14, saudação e oração, e Paulo ora por eles, ora pela igreja. Depois nós vimos a exaltação de Cristo, aquele texto maravilhoso, né, que nós nos deliciámos de uma forma profunda, e isso foi do versículo 15 ao versículo 19. Depois vimos o glorioso ministério de Jesus, do versículo 20 ao versículo 23. E agora vamos ver o ministério de Paulo. Note que quando nós falamos do ministério de Jesus, eu falei o glorioso ministério de Jesus. Né? O glorioso ministério de Jesus. E hoje nós vamos falar do ministério de Paulo. E não mudou ali, eu não sei porquê. Porque eu voltei mesmo, perdão-nos. Ministério de Paulo, tá? Uma diferença grande entre o glorioso ministério de Jesus e o ministério de Paulo. Embora Paulo tenha um ministério, que é concedido por Deus, de apostolado, né? Ele era um apóstolo, tá? E como tal, né, os apóstolos terminaram, a era apostólica terminou, nós sabemos disso, hoje não existem apóstolos, embora muitos se intitulam apóstolos. A palavra em si, por si própria, significa enviado, né? Então enviados fomos todos. No sentido de termos sido enviados e termos um ministério, uma função, todos temos. Mas no sentido de apostolado, o apostolado terminou e Paulo é o último dos apóstolos, tá, irmãos? E essa questão aí, ela é muito importante, tá? Porquê é que a questão é muito séria? Porquê é que a questão é muito séria? Por exemplo, nós encontramos em certas denominações que usam terminologias diferentes da nossa, né? Bispo, por exemplo. Tá? E às vezes uma fica assim, o bispo é católico. Não, o bispo não é católico. A palavra de Deus fala em bispo, tá? Tem umas igrejas que têm presbíteros, outras têm anciãos. Tem diferença, absolutamente a mesma coisa. O bispo é um pastor, tá? E nós às vezes colocamos a questão aqui, a única questão aqui, irmãos, que nós temos de ter cuidado é com a palavra. Alguns colocam também um problema com a palavra missionário, porque a palavra de Deus não mostra que missionário é uma função específica, mas sim todos somos missionários. Então aquele que faz missões lá no seu onde, aquele que faz missão no seu bairro, ou qualquer membro da igreja é um missionário, e coloca problema com isto, é evangelista, né? A gente coloca sempre muitos termos, e às vezes a gente fica assim com... Irmãos, o único que realmente é problemático é o apóstolo. Porque honestamente, irmãos, até o avivalista, né?
Na verdade, o avivalista é uma piada, né? Eu acho que é uma piada. Tem que ser uma piada de mau gosto, não é? Avivalista, né? Mas tudo bem também. Cantor, são coisas que não são tão problemáticas assim. O problema é o apóstolo. Ministério apostólico. Porquê? Dos apóstolos nós aprendemos doutrina, que está nas Escrituras, a qual nós seguimos. Orientação para a nossa vida como igreja, como povo de Deus, da qual nós nos somos guiados. Amém, irmãos? É isso ou não? Tudo o que nós fazemos na igreja são palavras ditas por Jesus nos Evangelhos? Não. Tem mensagem dada pelo Espírito Santo através dos apóstolos, certo? O povo de Israel seguia as mensagens dadas pelos profetas, que falaram em nome do Senhor, certo? Estão comigo? Estamos todos a seguir o mesmo raciocínio? Os apóstolos, após Jesus ter subido ao céu, começaram a instruir e ensinar e escreveram aquilo que é parte do cânon sagrado. E depois dos apóstolos, a era apostólica terminou. O cânon estava completo. Só mais tarde foi posto nesta ordem, não é? Mas estava completo, amém? Certo? Se eu fosse um apóstolo, a minha palavra tinha a mesma autoridade que a palavra de Paulo. O que significa que o que eu dissesse era Deus a dizer. Estão a fazer entender qual é o problema hoje? O problema é a autoridade da palavra do fulano que se auto-intitula ou que alguém chama apóstolo. Estão a fazer entender? É uma autoridade tão grande quanto a palavra de Deus escrita. É como se tivesse sido parte do cânon sagrado. Estão a fazer entender, irmãos? Cuidado com essas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Muitos buscam uma autoridade que não podem ter. Se a palavra... Você repara uma coisa. Uma vez eu estava a falar outro dia com um colega e ele disse-me assim que ouviu isto. Ele ouviu isto. Leu um texto da palavra do Senhor, não lembro que texto foi. Ele leu o texto da palavra do Senhor e depois disse assim: bom, de apóstolo, que era ele, que estava a ler o texto, que ia pregar o texto, para apóstolo, que era o que estava escrito, eu acho que ele aqui errou. Estão a perceber? O fulano que leu o texto era um apóstolo, entre aspas. Autotitulava-se apóstolo. Então leu o texto sagrado e disse assim: de apóstolo para apóstolo, eu não concordo muito com o que ele escreveu. Porque eles tinham a mesma autoridade na cabeça dele, não é? Você percebe onde é que chega o problema? O ministério apostólico terminou. Paulo aqui descreve o ministério dele. Não é o glorioso ministério de Paulo, porque falámos que era o glorioso ministério de Cristo anteriormente. Obrigado. O glorioso ministério de Cristo. Amém? Ele tem um ministério santo, completo e absoluto em si mesmo. Paulo tem um ministério de quem é enviado da parte do Senhor, que fala a palavra do Senhor, mas não deixa de ser um homem. Por isso é que Paulo fala muitas vezes das suas fraquezas, das suas falhas. Mas quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, é perfeito, é absoluto, é cânon, é sagrado. Ninguém pode fazer isso hoje. A Bíblia está escrita. Não é à toa que certas pessoas dizem que estão a continuar a escrever a Bíblia. Né? Vocês já ouviram isso, não é? Fulano está a escrever a Bíblia. Tem tanta autoridade como a Bíblia. Né? Está a escrever a Bíblia. Né? E o outro, né? Que é pior ainda, que dizia que era a quarta pessoa da Trindade. Nem matemática sabe, né? Era a quarta pessoa da Trindade. Nem matemática entendeu. Trindade, três, Trindade. Ele era a quarta pessoa da Trindade, né? É daí que vem muito tolice hoje, irmãos, tá? O apóstolo fala e a igreja tem que fazer o que o apóstolo falou. Não, a igreja tem que fazer quando o pastor ou o ensinador, ou seja quem for, falar o que o apóstolo falou. E que está escrito aqui. Amém, irmãos? É por isso que eu não entendo. Nós ainda estava a falar com uma pessoa e é por isso que eu insisto com os irmãos. Por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias e leia a Bíblia toda. Não leia a Bíblia toda todos os dias. Né? Leia a Bíblia toda e leia a Bíblia todos os dias. Não vá por aquilo que lhe é dito do púlpito. Vá para casa e confira. Ouça a mensagem de novo. Por isso é que nós estamos a gravar. Você sabe qual é, normalmente você sabe qual é o texto da semana seguinte. Leia o texto que é a seguir. Né? Eu sou sempre a anunciar que nós vamos começar o livro de Ageu. Já pedi aos irmãos que leiam o livro de Ageu. Em casa. Para quê? Irmãos, porque é muito fácil a gente errar. Todos juntos. Né? Porque caminhamos e trabalhamos na perfeição. Mas muita coisa da vida de Paulo nós podemos colocar como um exemplo a ser seguido, até porque ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então, quando nós vamos agora analisar o ministério de Paulo, não é para nós ficarmos naquela posição de pronto, mas ele é um apóstolo, essa época acabou, agora não temos que fazer igual. Não, nós não temos a autoridade que ele tem. Quando ele escrevia e quando ele era, por inspiração do Espírito Santo, ele escreveu a palavra e ordenava às igrejas, nós não temos essa autoridade para o fazer, mas temos que seguir e perceber o que ele fazia, porque ele dizia, sendo meus imitadores, como eu de Cristo. Não na autoridade, mas na prática de vida. Amém, irmãos? Está todo mundo a entender o que eu estou a dizer? Eu sei que nós estamos meio parado, não? Na autoridade, nós não temos a mesma autoridade, mas no exemplo de vida devemos imitar a Paulo, porque ele imitava a Cristo. Assim como nós devemos ser capazes de instruir os outros na palavra de Deus e dizer, imita-me a mim, porque eu imito a Paulo, o qual imitava a Cristo. Ou você pode dizer diretamente, imita-me a mim, porque eu imito a Cristo. Amém? Então, uma diferenciação entre a vida do apóstolo, a vida que eles viviam, a forma como eles seguiam o Senhor, essa é para ser imitada, a autoridade nós não temos. Amém, irmãos? Tá? Ok? Acho que sim. Tudo ficou assim, não sei, mas acho que sim. Paulo segue este texto e diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Quando Paulo diz este texto, versículo, irmãos, atento comigo este versículo, por favor, com muito cuidado. O sofrimento, o preço que Cristo pagou no Calvário, ele é completo em si próprio, amém? Tá? Você não tem que fazer mais nada, tem? Você tem que completar o que Cristo fez? Não. Você poderia completar o que Cristo fez? Não. Porquê? Porque sendo pecador, eu não posso acrescentar nada ao sacrifício perfeito, não é? Lembra que a ovelha, lá o animal que era sacrificado, tinha que ser perfeito, sem mácula. Lembra disso? Não podia ter uma mancha, certo? O sacerdote ia lá verificar se tinha, se não tinha. E eram só aceitos os animais perfeitos. Cristo é entregue, aquilo simbolizava Cristo, e Cristo é entregue na sua perfeição, na sua santidade, sem mácula, sem ter pecado, nunca ter conhecido pecado, porque é o sacrifício que Deus aceita, o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Paulo não pode acrescentar nada a esse sacrifício. Eu não posso acrescentar nada a esse sacrifício. Por isso é que a salvação é pela graça. Por isso é que não tem obras. Eu fico em pânico, irmãos, quando eu leio texto ou leio comentários em que coloca alguma coisa para completar o sacrifício de Cristo. É uma abominação completa. Vou brincar um pouco, está a brincar um pouco aí, né? Sabe, o Chris anda sempre com a garrafa do picante, right? Da pimenta, né? Do piripiri, né? E os irmãos fazem a comida tão boa, né? E ele não está exatamente onde devia estar. Ok. Também é? É do piripiri. Você fica assim, mas, né? É a dúvida. Irmãos, a Sorinha não está aqui, mas se eu fizesse isso em casa, primeiro não precisa em primeiro lugar. Mas se precisasse, irmãos, ela ia ficar muito brava, mas que não está bom. Não é? Você percebe isso? Eu não estou a dizer que isto que os irmãos têm que deixar de fazer, tá? Não deixe de fazer, continua a fazer, que os irmãos não levam a mal, porque todo o resto gosta, né? Mas, irmãos, imagina o sacrifício perfeito de Cristo e alguém querer acrescentar alguma coisa. Da próxima vez que o irmão usar a pimentinha, vai lembrar da figura. Não, eu só quero trazer um exemplo que seja fácil, irmãos. Quando eu faço estas coisas, eu só estou a fazer um exemplo fácil, irmãos. Fácil de você entender. Tá? Não é para deixar de fazer a pimentinha, tu também fazes esse negócio, né? Então, pode continuar a fazer, faz isso. É do espírito. Pode continuar. Mas o assunto é que Cristo fez perfeito. Mas quando o irmão coloca lá a pimentinha a acrescentar ao sabor, ele está a acrescentar ao sabor que foi alguém que fez. Não é? Imagina alguém querer acrescentar ao que Deus fez. Imperfeito. Tá? A comida e a pimenta têm um relacionamento, não é? Alguém fez a pimentinha, alguém fez a comida. Pode de repente precisar ou não. Bem? Ou pode ser da cabeça da pessoa. Mas quando nós pensamos no sacrifício perfeito de Cristo e queremos nós, com ações humanas de pecadores, acrescentar, qualquer coisa que a gente fosse acrescentar só ia manchar e sujar. Você concorda comigo? Se o sacrifício de Cristo é perfeito, o Santo de Deus veio para tomar sobre ele como um cordeiro sem mácula, e você vai acrescentar qualquer coisa que você lá vai pôr é suja. Vai manchar, vai estragar.
Não pode melhorar. Porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Para nós podermos interpretar este texto corretamente o que o Paulo está a dizer. Porque ele diz assim: regozijo-me, tenho prazer, agora que padeço por vós na minha carne, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Não que Paulo completava as aflições de Cristo, não que Paulo completava o sacrifício de Cristo, porque ele está completo em si próprio, mas ele era participante dessas aflições como consequência daquilo que Cristo fez, como parte da salvação que há em Cristo, não para completá-la. Amém, irmãos? Mas estou a compreender porque é que eu te expliquei tanta coisa sobre não completar o sacrifício de Cristo? Porquê? Porque é muito importante entender este texto corretamente. Porque este texto tem sido interpretado da seguinte forma: eu tenho que pagar a minha salvação, e é por isso que eu tenho que carregar a minha cruz. Então eu tenho que completar. Como Cristo carregou, eu tenho que carregar também, porque é parte das aflições. Cristo fez, mas eu tenho que sofrer também. Então fica contente porque sofre. Não é nada disto que está aqui. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer que o crente sofre, sim, esta é a teologia do sofrimento. O crente sofre, o crente padece, como parte daquilo que ele carrega sobre ele, as marcas do Evangelho. E Paulo é muito bom nisso, não é? Ele está sempre a mencionar isso, não está? As marcas do Evangelho, eu tenho as minhas marcas do Evangelho. E há uma interpretação até das marcas do Evangelho quando Paulo fala, que elas serão marcas físicas, as chicotadas nas costas. Lembra que nós falámos disso aqui? Já falámos disso aqui quando estudamos, acho que foi Coríntios. Então é muito possível, quando Paulo fala de marcas do Evangelho, por exemplo, ou sofrimentos, é físicos mesmo. Ele diz que ele, numa carta, ele diz que ele sentia como dores de parto. E as imagens que deram à luz não é fácil, não. Os irmãos que assistiram perceberam que não é fácil o que as imagens passaram. Certo comigo? É assim ou não é, irmãos? É? Então essa parte que Paulo diz assim: eu na minha carne eu cumpro o resto das aflições pelo seu corpo, que é a igreja. Esta parte, não a autoridade apostólica, já falámos sobre isso nisso da mensagem. Esta parte é algo que deve estar na nossa vida, mas é algo que traz prazer, contentamento. Porque Paulo começa o assunto por dizer assim: regozijo-me. Você sofre por causa do Evangelho? Você sofre por amor ao Evangelho? Você sofre pela igreja do Senhor? Com prazer, glória a Deus. Com dor, é inútil. Quando você sofre pela causa do Evangelho, quando você sofre injustiça pela causa do Evangelho, quando você padece. E quando nós falamos do primeiro século, irmãos, era físico mesmo. Era severo mesmo. Mas você lembra de Estevão, quando é apedrejado, o primeiro mártir, e ele com gozo via glória. E às vezes a gente fica a pensar: ele nem sentiu as pedradas. Ele morreu das pedradas, como é que ele não as sentiu? E a gente pensa: pedrada, não é aquela pedrazinha? Não, ele morreu debaixo delas. Mas ao mesmo tempo havia um prazer e um gozo. É muito importante isto, irmãos. E quando falo de gozo a servir o Senhor, eu lembro sempre da história que a Sonia conta da irmã lá que limpava a igreja, não é? Lembra-se? O pastor morava por cima e a esposa... É assim a história, não é, Sonia? A irmã limpava a igreja e cantava enquanto limpava a igreja, e eu ficava muito feliz. E um dia o canto parou e começou a haver uma murmuração. Não, ouvia-se as cadeiras a bater contra a parede, arrastar no chão. E o pastor disse à esposa: é hora de nós tirarmos esta irmã de limpar a igreja, que ela já deixou de ter prazer nisto. É aquele prazer. Não é aquele dia que você... Irmãos. O trabalho continuava a ser bem feito. Mas o prazer estava a falhar. Irmãos, não quero dizer com isto que tudo que nós fazemos na casa do Senhor é exatamente aquilo que nós queremos fazer, não é? Porque depois é o pick and choose, não é? Não, isto eu não gosto de fazer, não vou fazer aquilo que me dá mais prazer. Não é isso que estamos a falar aqui. Porque é que eu não tenho sofrimento. Há coisa que eu faço na casa do Senhor que me é difícil e eu tenho que lidar com ela. E não são poucas, irmãos. Que eu tenho que lidar. Muito difícil, irmãos, a gente estar sossegado em casa. Muito difícil.
e ver uma foto de uma banana com creme de não sei das quantas e a gente não podia comer. É muito sofrimento esta semana. A maioria dos irmãos passou por esse sofrimento. Só alguns puderam. Isso é brincadeira, né? Mas irmãos, tem coisa, né? Só por brincar, mas nós estamos tão sérios. É sexta-feira à noite, irmãos. Nós estamos aqui com o pensamento no filme. Que é isso, irmãos? É levar os irmãos à igreja. É, não é? Irmãos, não, é aquela coisa que você diz assim, eu vou colocar, eu vou me esforçar pela causa do Evangelho. Eu vou fazer o que eu não quero fazer. É saber, irmãos, que nós nada somos. E nos entregarmos por algo maior. Irmãos, nós ficamos impressionados com coisas que nós não somos capazes às vezes de fazer. A gente ouve um testemunho lá da África, os irmãos caminham horas para ir ao culto, a pé, lá pelo menos não sei de onde. E a gente fica, uau, que crentes valorosos. Pode a gente abdicar de alguma coisa? Muito mais simples. Fazer um esforço um pouquinho menos simples. A gente fica surpreendido. Os irmãos não têm, né? Vais piar até põe foto no Facebook, né? Irmãozinho lá, a igreja é isto. Nós temos os irmãozinhos que estão lá abaixo de uma árvore porque não têm condições. Ou a cantarinos a baterem panelas, né? Coisas assim. Que bonito, né? É bonito, mas eu quero os outros, né? O que é que a gente somos capazes de aplicar? Pela causa do Evangelho. O que é que nós somos capazes de nos esforçar? Um dos exercícios excelentes é limpar banheiro, não é? Limpar banheiro da igreja? Não quero entrar numa conversa assim desapropriada, mas no domingo, assim, ao fim do culto, aqui dentro de passar tanta gente neste mil e tanta gente passar nesse mil, ao fim de limpar o banheiro da igreja. Isso não é, irmão, isso era a causa do Evangelho mesmo, não é? Que isso era um amor, uma dedicação, mas a coisa é bem pior, irmãos. Que é uma coisa difícil de nós fazermos, irmãos, nos Estados Unidos. Difícil, no meio que nós estamos. Jejuar. Para estar mais perto de Deus. É difícil, não é? É fácil jejuar. Ali assim, não, eu jejuo. Eu ouvi mesmo uma história, uma pessoa que jejuava todos os dias da meia-noite às 6 da manhã. Todos os dias. Eu disse, uau, valente. Pois fica você sabendo que normalmente eu não jejuo da meia-noite às 6 da manhã. Normalmente 4h30 eu estou a tomar um café. Para mim não trabalho. Você entendeu, não é? Na hora de dormir. Amados, sofrer pela causa do Evangelho não é um castigo. Não é para completar o que Cristo não fez. É participar. Quando você, sabe, quando você tem quando as coisas, como é que a gente usa uma expressão que a gente cai nas costas? A gente dá o valor. Não é porque você deu o valor ao que você sabe, você não pode medir que é a salvação da sua alma, mas é ser participante disso. Deus nos dá o privilégio de nós sofrermos pela causa do Evangelho, de nós sermos capazes de pagar um preço pela causa do Evangelho. Deus nos dá essa possibilidade. Você percebe porque é que nós não podemos ser crentes online? Não é para o nosso bem, não se vai dizer para mim. Não, porque é que a gente não pode ser crente online? Porque quando nós estamos juntos, temos que lidar com coisas que às vezes a gente queria evitar. É ou não é? É assim ou não é? Tem-se qualquer coisa. Irmãos, é um prazer estarmos juntos. Lógico que é. Para mim é. Mas tem uma hora que uns crentes decidem ir ao futebol e eu tenho lá sofre por causa disso. Mas nesse nosso relacionamento, irmãos, brincadeira com o irmão, né? No nosso relacionamento uns com os outros, tem coisas que nós temos que lidar. Tem ou não tem? Você pode ser crente online? Não pode. Não é porque você não tem como receber a ceia, até porque você podia fazer a ceia em casa, ao mesmo tempo que todo mundo está a fazer. Mas quando nós nos relacionamos uns com os outros, e há problemas, há situações que nós temos que nos ajustar, há coisas que nós temos que resolver. Depois, todos juntos, quando tomamos a ceia, lembramos a morte e a ressurreição do Senhor e tudo aquilo que nós passamos e dificuldades que nós tivemos, elas são diluídas numa glória maior e um prazer maior do que a dificuldade. Mas tem sofrimento. Tem, mas um sofrimento prazeroso, não um sofrimento pesado, difícil. Difícil sim, mas não um sentimento de amargura. De amargura. Você pensa quando Paulo está pronto
para ser decapitado. A Bíblia não diz que ele foi decapitado, segundo a história, diz que ele foi decapitado, mas nós entendemos que ele está pronto para ser morto, não? Segundo a Timóteo, lá no final, ele diz: eu estou pronto. A hora da partida é chegada. Você pensa que ele não ia sentir o corte? A separação do corpo da cabeça do corpo? Você acha que não vai sentir aquilo? Mas Paulo está disposto a passar aquele sofrimento também, sem negar a Cristo, porque o prazer e a glória do sofrimento é benéfico para a vida dele também. E é um exemplo, não é? Porque a gente às vezes queixa-se mais do que queixa nós. E estou falando de mim também. Sofrer pela causa do Evangelho. Não é sofrer porque você fez asneira, tá? Não é sofrer porque você fez uma coisa errada. Não é sofrer porque, sei lá bem, o que é que você fez por aí. Não é isso que estamos a falar. É quando a causa é o Evangelho, quando é por amor ao Senhor, quando você se entrega por algo que você não queria fazer, mas você faz com prazer para Deus e sofre a pena quando você fala de Cristo a alguém e você é censurado, quando você faz aquilo que é sincero e é criticado, quando você é mal entendido, quando você é desprezado, quando você abdica de coisas que você queria fazer e ter por causa de algo maior. E Paulo está claramente aqui a dizer: pelo seu corpo, que é a igreja. Como é que isso se vê? Da forma, por isso irmãos, que a igreja é tão importante. E às vezes eu falo estas coisas e os irmãos ficam assim: é porque ele é pastor, não tem que sempre dizer que a igreja. Não é, irmãos, não é. É porque você é muito fácil na sua casa você dizer que sofre por causa do Evangelho. É muito fácil, isso é muito fácil, irmãos. É muito fácil você dizer que ama a Deus. Porquê que a palavra de Deus diz: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso? Não diz a Escritura isso. Você entende isso? Como é que você ama o seu irmão? É à distância? Cada um na sua casa, assistir o culto online? É assim que você ama o seu irmão? É fácil essa? Amar o irmão é estar junto, presente uns com os outros. É por isso, irmãos, que eu me alegro tanto quando nós temos comunhão e estamos juntos e tal, e tal, e tal. E outra vez. Porquê? Porque nós lidamos uns com os outros, nós nos aperfeiçoamos uns aos outros. E se nós amamos a Deus, nós amamos a igreja. E eu volto a dizer, irmãos, não falo mal contra o corpo de Cristo. Não falo mal da igreja. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Problemas estão a ser resolvidos. Eu não estou sempre a fechar os olhos quando há problemas. Mas não falo mal do corpo de Cristo. É o meu aviso que está em todas as cartas de Paulo. Não falo mal do corpo de Cristo. Não uso expressões de eu estou triste com a igreja, estou aborrecido com a igreja, fez não sei o quê. Cuidado, você está a falar de quem Cristo deu a vida. Não pode amar. Como não venha dizer que ama a Deus se você não ama a igreja local. Não venha dizer que você ama a Deus se você não ama os irmãos. Eu digo, não, eu amo a igreja universal. Não, ama o local primeiro. Com quem você lida, com quem você está, com as pessoas que estão à sua volta. Paulo diz assim: as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. É por isso que quando nós só podemos dizer que amamos a Deus, se nós amarmos a igreja. E ele diz assim, e agora sim então o ministério de Paulo, ele diz assim: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E ele foi feito ministro na igreja, e ele diz que, segundo a dispensação de Deus, foi concedido a ele pela palavra de Deus. Irmãos, qual é a nossa participação no corpo de Cristo? O que é que nós somos no corpo de Cristo? De que forma nós participamos do corpo de Cristo? Da igreja. Irmãos, nós não somos um número aqui. Tem um número no seu cartão de membro que não importa nada o número. Não é a quantidade, não é os números, mas é o que é que você é. Que parte você é. Que pedaço do corpo de Cristo você é. O que é que você faz no corpo de Cristo? É por isso, irmãos, que eu não aceito, irmãos, um crente desativo na igreja. Eu não entendo. Deus não salvou para você ficar sentado numa cadeira. Eu não aceito de jeito nenhum. O precioso sangue de Cristo foi derramado para você estar inutilmente como um vegetal sentado numa cadeira? Sem ter uma obra para fazer, sem ter um trabalho específico, sem estar a produzir para o reino dos céus. Irmão, não se engane. Não foi. Deus salvou pessoas pelo precioso sangue do seu Filho, e Ele te chamou num determinado momento, porque daquele momento para a frente Ele tem uma tarefa, uma obra para você fazer, e essa obra se vê na igreja local, o amor entre os irmãos, a colaboração.
A forma como você fala de Cristo na rua. Como você fala aos seus vizinhos e amigos de quem Cristo é. O seu testemunho, a sua conduta. Assim, mas qual é por onde é que eu começo? Assim, não, mas eu quero realmente, por onde é que eu começo? Começo por aquele propósito que Deus tem para a sua vida, que é igual para todos. Seja santo. A gente diz assim, eu só queria saber qual é o meu chamado. Todos têm um chamado, todo mundo concorda? Eu queria saber qual é o meu chamado. Antes de você até pensar em que é que você é bom, porque normalmente tem muito a ver com isso, não é? Tem muito a ver com isso. Não é? Há atividades que você faz. Se nós tivermos uma avaria nos computadores da igreja, a gente vai chamar quem? O Cresce. Eu não chamaria o irmão Márcio se eu tivesse uma avaria no computador da igreja, eu acho que ele não era capaz, não sei. Mas se tiver um problema com ferro aqui na igreja, não é? Se eu tiver um problema de ferro, se precisar de um ferro para bater em alguém ou qualquer coisa, eu vou pedir ao Márcio, porque não bater não se pode. Não, se eu tiver uma situação, brincar, irmão. Né? Nós, não é? Se a gente precisar de um helicóptero, a gente vai chamar quem? Irmão Júlio. Irmão Júlio, traz um helicóptero, por favor, para a gente, não é? Não é isso? Se a gente precisa de um trabalho de design, quem a gente chama? O Juliano. Não é isso, irmãos? Está certo ou não é? É sim ou não é? Não vou continuar, todo mundo tem uma obra, não vou continuar aí. Irmãos, é sim ou não é? Estão comigo? É sim? A gente vai chamar, tá? Então tem um pouco disso, tem, mas tem muito mais de ser santo, tá? Tem muito mais de ser santo. Eu quero que você entenda isto, por favor. Eu tenho um chamado para si dentro da igreja, antes de você começar a pensar, mas o que é? E o que é que eu sou bom? O que é que eu posso servir? Porque isso é importante, é claro que é. De repente você tem uma qualificação numa coisa qualquer, você pode ser muito útil na igreja. Deus lhe deu uma habilidade natural. De repente você faz uma coisa muito bem feita. Ótimo! Você cozinha muito bem. Ótimo! É útil na igreja? É! Você tem um outro, sei lá, uma habilidade qualquer para uma... Ótimo! Mas irmão, muito mais importante é que Deus salvou para você ser santo, viver como um santo, ser parte da comunidade dos santos, amar os irmãos. E tudo o resto vem daí para a frente. Estão comigo, irmãos? Amém? Seja santo, busque santidade, busque ser agradável a Deus, busque aperfeiçoar-se em Cristo. Cada vez mais, ser cada vez mais parte da comunidade dos santos. É tão necessário. Deus salvou para isto. Eu não aceito, irmãos, que Deus salvou alguém para ficar sentado numa cadeira. Eu não aceito. Em que parte da Escritura você pode ter tirado isso? De onde é que você tirou isso? Mas não é o que muitas vezes você vê hoje. A gente vai no culto, no domingo, volta no domingo seguinte, volta no outro. O que é que você faz na igreja? Nada, só assiste. O outro disse, não é? O irmão podia orar. O pastor disse, você podia orar. E eu falamos, quando eu oro, você que a gente paga para isso. Claro. O crente hoje não precisa nem de orar, que ele paga ao pastor para ele orar. Perfeito, irmãos. Não precisa nem orar. Irmão, viva santamente. Ó, viva você que a gente paga para isso. Se sei bem. Porque se não quer orar, não quer ser santo. Está comigo, irmãos? Amados, olha aqui. Do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Você repara que a palavra está no plural? Você repara que o texto está no plural? Percebe a necessidade de nós estarmos juntos? Mas note, ele diz assim, o mistério, agora não é o ministério, o mistério. Tá? No versículo 25 você encontra a palavra ministro, de ministério, right? Paulo feito ministro. Está bem? No versículo 26 você encontra assim, o mistério, é mistério mesmo, não é, isso não foi ele aí, tá? É mistério mesmo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério, não mudei, não é? O mistério que esteve oculto em todas as gerações de todos os tempos. O que era isso? As profecias que eles foram recebendo, que eles foram sendo anunciadas, que o povo de Deus esperava, desde Gênesis 3.15. Gênesis 3.15. Promessa de que Deus enviaria, e que os profetas Isaías, por exemplo, os salmistas falavam, o Messias estava para vir, a salvação viria.
Mas era um mistério, porque eles não sabiam os detalhes. Eles sabiam que o menino havia de nascer, eles sabiam algumas coisas, mas eles... Tanto é que quando aconteceu, eles não reconheceram. A maioria não reconheceu. Estamos a estudar isso lá em União, no domingo de manhã, né? No Evangelho de João. Não reconheceram, não aceitaram. Não, até o versículo 10, até o capítulo 10 de João, ninguém queria, né? O que vamos ver até agora estes meses todos lá, né? Ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém, não é não querer, não queria, não é de querer. É, ninguém aceitava, porque ninguém queria no coração, né? Ninguém acreditava, né? Também ninguém queria, na verdade. O mistério que esteve todos os séculos e todas as gerações e é que agora foi manifesto aos seus santos. Por quem? Pelos apóstolos. Aqui tem uma autoridade apostólica agora. Eles apontaram para Cristo como o cumprimento. Amém? Ensinaram sobre isso. Tá? Então diz assim, esse mistério esteve oculto aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas, nota o texto, riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isto é coisa melhor, irmãos. Nós esperávamos, nós gentios nem esperávamos, right? Mas Jesus veio, Cristo veio, e nós agora é-nos desvendado, é-nos revelado esse mistério, o qual é Cristo em vós. Quem é vós? Vós, a igreja, nós que estamos aqui, somos parte daqueles que recebemos a revelação desse mistério que estava guardado, o qual é a vinda do Messias, que é aplicável na igreja. Uma vez uma pessoa perguntou-me, o mistério é a igreja ou é Cristo? Eu respondi a mesma coisa. É claro que é Cristo. É claro que é base sólida. É claro que Cristo é pedra, na qual todo o edifício bem ajustado cresce. É lógico. Mas ele é revelado onde? Na igreja. Por isso é que Paulo aqui, ele diz que é Cristo, onde? Em vós, revelado em nós. E essa é a esperança da glória. O mistério que estava guardado, ele nos é entregue. E nós podemos ser participantes. Você percebe porque é que Paulo se regozija em ser participante das aflições de Cristo? No versículo 24. Porque aquilo de que Paulo está a ser participante e que está a sofrer, e que não se identifica com o sofrimento de Cristo, pela igreja. Ele está, na verdade, ele está a dar a oportunidade de ser participante daquilo que estava oculto há tanto tempo, mas agora é revelado, da qual ele é parte. Com um pensamento tão elevado, com uma estrutura tão grande, tão sublime. Qualquer sofrimento para chegar lá, ele é gratificante, ele é maravilhoso. Ele é agradável. Porque é algo maior do que o que nós podemos pensar e imaginar. E eu acho, irmãos, quando nós analisamos e nos detalhamos e nos prendemos nestes detalhes todos deste texto, irmãos, eu não estou a acrescentar nada. Irmãos, da minha consciência diante do Senhor, e nós oramos quando começamos a pregar, e o meu desejo é que Deus revele, não seja eu. Irmãos, quando nós nos detemos nestes detalhes, eu não estou a acrescentar nada, não estou a florear nada, eu estou a tentar ser o mais expositivo possível, eu estou a tentar ficar no texto o mais que eu posso, ser expositivo mesmo, estudar o texto como está. Mas quando nós nos detemos nestes pormenores, nestes detalhes, a salvação da nossa alma, ela é tão gloriosa, é tão grandiosa. O participarmos do Reino dos Céus é tão extraordinário que, quanto a mim, irmãos, além de me sentir demasiado pequeno, eu ainda não consigo nem pôr em palavras o meu prazer em servir a Deus e o meu privilégio de ser parte da igreja. O meu anseio de que os meus filhos sejam parte deste covenant, aliança, sejam parte do que nós somos. O meu desejo é que, se Deus me permitir ter netos, possam estar aqui também. E aí a gente já tem que alargar, não é? Porque pode não ser a igreja local, dependendo do que acontece, mas serem parte desta aliança que custou o sangue de Cristo. Quando nós dizemos assim, custou o sangue de Cristo, já vai acima do que nós entendemos, mas quando nós nos detemos nos pormenores e nos detalhes, nós nos alegramos e regozijamos. Amém? Nós nos contentamos. Nós dizemos, tem que sofrer, ótimo.
Mas o terreno tem que avançar. Eu quero ser parte. Eu quero ser parte. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vossa esperança da glória. E olha o que o Paulo fazia. A quem anunciamos, admoestando todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O que é que era parte do ministério? Do ministério, não mistério agora. Agora o ministério, agora Paulo volta a falar do ministério. Estas duas palavras dá confusão em português. Mystery. Em inglês é a mesma coisa. Mystery and ministry. Também ia dar. Irmãos, atenda que Paulo pula de um assunto ao outro, right? Que é o mesmo assunto, mas entenda aqui a questão. Ele coloca assim: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, que em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O que é que Paulo fazia? Ele ensinava, ele admoestava, para que todos pudessem ser todo o homem, aqui todo o salvo, todo homem, todo o salvo, todo o homem, toda a mulher salva, pudessem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus, para serem apresentados. Irmãos, é isso que a palavra de Deus nos faz. Ela nos molda, ela trabalha em nós, ela nos aperfeiçoa. É por isso, amados irmãos, que nós tentamos de tudo que a palavra de Deus, irmãos, é o meu compromisso, que a palavra de Deus seja ministrada, seja trazida com clareza, seja compreendida. Irmãos, eu esforço-me para que ela possa ser simples, porque o Evangelho é simples. Mas ela possa ser profunda, porque o Evangelho é profundo. Ela possa ser gloriosa, porque o Evangelho é glorioso. Ela possa ser sublime, porque o Evangelho é sublime. E às vezes é tão difícil, irmãos. É por isso, não é? Que a palavra diz, o apóstolo lá dizia que o outro tinha pontos difíceis de entender, não é? Porque vai ter, irmãos. Mas às vezes quando nós tentamos juntar todas estas coisas para que seja claro, mas ao mesmo tempo sem tirar o valor. Você percebe o risco que é? Você percebe quão difícil é pregar? Bem, não nos motivamos, irmãos, que estão a pregar, continuem, Deus está-vos a usar, continuem nessa força, Deus seja convosco. Mas, irmãos, você percebe como é que é? Você quer trazer uma mensagem clara, mas você não quer tirar nada dela. E Paulo, neste texto aqui, diz que é isto que nos aperfeiçoa. É por isso, amados irmãos, que eu tento escrever aquele devocional. Quando eu não estou, irmãos, e eu ponho lá, irmãos, veem que eu ponho que não estou. Não estou para enganar ninguém. Estou a republicar. Mas todos os dias eu tento escrever um texto e enviar para que todos possam ter um pouco mais de palavra de Deus, um alimento, um auxílio, alguma coisa que possa alimentar a sua alma. Eu espero que você leia. Irmão, você sabe que o devocional começou com a ideia de ser só para a igreja. Por isso é que algumas pessoas disseram, então a gente devia publicar isto também, porque podia ser outro para outros, e estamos a fazê-lo, e tem pessoas que estão seguindo. E a propósito, irmãos, fazer um parênteses rápido, vamos voltar ao texto que é mais importante. Fazer um parênteses rápido. Irmãos, divulguem a página do Facebook da igreja, please. Porque um dia à noite a Soninha fez a divulgação da página, convidou os amigos todos dela. No dia seguinte nós tínhamos 13, poucas horas depois, à noite, de manhã, tínhamos 13. Não, de manhã tínhamos 11, passaram umas horas já tínhamos 13 e agora já temos não sei quantas pessoas a mais que juntaram à página. E não é porque a fazer grande, é para que a palavra de Deus possa chegar a outros. Tá? Você vai lá e faça isso por 13, né? 11, passado umas horas. As pessoas já podiam estar a desfrutar também da palavra de Deus. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente prega, ensina, admoesta. Leia este livro, faça não sei o quê, faça não sei o que mais. Porque, irmãos, a palavra de Deus é tão rica, é tão preciosa e nos revela cada vez mais Cristo. E você assim, pastor, eu já sei isto tudo, está a falar outra vez do Evangelho e da salvação. Você quer que eu fale de quê? De carros e casas? Quer que eu fale de quê? Investimentos? O que você quer que eu fale? Eu só tenho este assunto, não tenho outro assunto, porque fora dele não há mais nada. E Paulo torna tão claro, e nós temos que começar a resumir, não é? Irmãos, eu estou tão grato a Deus por poder partilhar este texto com vocês hoje. Eu estou tão grato, o meu coração está cheio de gozo e alegria, porque ele é tão maravilhoso, não é? Este texto é tão maravilhoso. Podíamos fazer uma conferência só nestes poucos versículos, não é? Irmãos, e diz assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Leia comigo o último versículo, por favor. Olha lá o último versículo comigo. E para isto também trabalho,
combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Irmão, olha o desafio. Por favor, olha o desafio. Terminamos com este desafio. Eu só vou dar depois o resumo. Irmãos, nós não temos autoridade apostólica. Amém, irmãos? Concorda comigo? Não temos autoridade apostólica. Todo mundo entendeu no início da mensagem. Percebe porque é que aquela introdução foi tão longa? Precisamos pôr claro. Nós não temos autoridade apostólica. Mas nós temos um ministério. Ou aqui nós temos. Não é o mesmo. Não é ser apóstolo. Mas numa parte é anunciar. Falar. Viver o Evangelho. Ser santo. Buscar a Deus. Amém? Paulo diz assim: para isto, trabalho. Para isto, trabalhe para que Deus seja exaltado. Trabalhe em prol do Reino dos Céus. Sofra com alegria. Esforce-se com contentamento. Dedique-se com todo o seu ser. Por algo maior, algo sublime, algo maravilhoso. A esperança da glória. O Evangelho de Cristo. O Reino dos Céus. O mistério que estava oculto, do qual você é participante, do qual você não merecia, mas Deus o tem dado. Esforce por isso, trabalhe nisso, envolva-se nisso. Combatendo, combata. Somos chamados a combater, a lutar pelo Evangelho, a lutar pela causa do Senhor, a lutar contra nós próprios, contra a nossa carne, contra o pecado que tão perto nos rodeia. Somos chamados, convocados a combater. Combata com todas as suas forças, com todo o seu ser, com toda a garra. Combata segundo a eficácia que obra em mim poderosamente, diz Paulo, que obra em si de uma forma poderosa. Às vezes é que nós não temos olhos para enxergar, às vezes estamos distraídos com tanta coisa, mas o Evangelho obra em nós poderosamente. Então combata, esforce, trabalhe pela causa do Evangelho, viva a cada segundo para a glória de Deus, viva intensamente, viva como se não houvesse mais nada, porque não há mesmo. Pare com outras coisas, dedique-se ao Senhor, dedique-se a esta causa. Pense, irmãos, pense o futuro. O seu futuro é Cristo. Você vai estar com Cristo para todo sempre. Desfruta agora. Vai haver um dia que nós não vamos poder fazer o que fazemos hoje, o que Deus nos concede hoje. Às vezes eu olho para trás e digo assim, é tanta coisa que eu tinha, tanta energia. Eu disse aos irmãos, outro dia, eu estava a falar com o meu Pedro e disse: Pedro, eu só quero que tu pegues nessa energia toda e dediques à causa do Evangelho. Dediques a Deus, porque é tanta energia que ele tem que it drives me nuts. Ele está a falar uma coisa e fala noutra, e fala noutra, e fala noutra. Eu não sei Deus onde ele está. Eu disse: pega nisso tudo que Deus te use e tu ponhas na causa do Evangelho. É isso que nós precisamos de ser. Você está com força, está a respirar, está com energia. Viva pela causa do Evangelho. Mas está com pouca, então use esse resto que se tem ainda. Ninguém mandou você se poupar. Paulo diz assim: eu gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar. Eu recebi agora no correio, irmãos, eu pedi, a igreja comprou para eu poder usar no ministério, entregar um livro que eu aconselho vivamente a todos os salvos. Um livro que foi escrito a pensar em estudantes do college, ou foi pregado pela primeira vez esse assunto num college. Eu aconselho vocês. O livro, e eu ouço as pregações do John Piper, não desperdice a sua vida. Irmão, não desperdice a sua vida. Você tem um pouquinho ainda? Entrega-nos. Não desperdice a sua vida. Você ainda tem um pouco mais para andar para a glória do Senhor. Não desperdice a sua vida. Viva pela causa do Evangelho. Viva pela causa do Evangelho. Você só não leu assim, você tem que ler, irmãos. Do not waste your life. Mas eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que em português, eu acho que li em português, não desperdice a sua vida. Eu acho que li em português do John Piper. Irmão, tem que ler. E você fica a perceber que você tem tanto. Você pode dar. Tem gente que deu coisas em posições, em situações piores que nós. O rapazinho lá, que estava enfermo, que atirava papeizinhos, os versículos bíblicos e papeizinhos e atirava por uma janela. A gente, um caso assim, a gente fica, uau, coisa extraordinária. Irmãos, tem tanto que a gente pode fazer. Nós somos chamados a trabalhar, a esforçarmos, a dedicarmos.
Somos chamados a dedicar. Está sem tempo, usa o tempo que você tem. Mas está com dificuldades, usa o que você tem. Deus pode abençoar. Deus pode pegar no nosso esforço, no nosso trabalho, dentro daquilo que nós podemos fazer e fazer coisas extraordinárias. Lembra da história lá, não é? Você já ouviu muitas vezes dizer o Martinho Lutero, não é? O São Pedro foi ter com o Martinho Lutero e disse: o que é que eu posso fazer? Quero servir a Deus melhor. E ele disse: vai para casa e faz o sapato melhor que tu puderes e vende a um preço justo. O que é que ele disse? Vive como um cristão. Você pode viver como um cristão? Pode. Você pode viver como um cristão. Tem tempo de viver como um cristão? Sabe o que é ter tempo de viver como um cristão? É fazer tudo o que você faz, mas fazer como um cristão. Já pensou? Fazer tudo o que você faz, mas fazer como um cristão. Não é excelente, irmãos? Não é tão precioso este texto? Não é tão maravilhoso? Vamos mudar de vida, irmãos. Vamos colocar esta noite como uma mudança nas nossas vidas. Vamos para casa trabalhar arduamente pela causa do Evangelho, por algo maior do que nós próprios, do que as nossas vidas. Vamos padecer pela causa do Evangelho com gozo, com alegria, com participar das aflições de Cristo. Vamos perceber que o mistério foi entregue a nós, sem merecermos. Vamos passá-lo a outros. Vamos sair lá fora a correr às ruas e pregar a Cristo e anunciar Cristo com o nosso viver, com o nosso ser, em todo lugar. Vamos amar a igreja, amar-nos uns aos outros, mesmo com as diferenças. Mesmo com coisas que às vezes não são o que nós queremos. Vamos entregar verdadeiramente de todo o coração, combatendo o bom combate e lutando com todo o nosso ser. Amados, é tão precioso o que nós podemos ser e o que Deus nos chamou para ser. Eu vou ler o resumo, senão a gente vai terminar só amanhã. Paulo, neste texto, fala do seu ministério, o qual é apresentar o mistério, tá? Tem a diferença da salvação em Cristo, um trabalho árduo, trabalho trabalhoso. Interessante, não é? Eu deixei estar. Eu veio depois que escrevi isto e deixei estar, porque é um trabalho trabalhoso, não é um trabalho parado, é um trabalho trabalhoso, que envolve sofrimento, mas muito gratificante. É um trabalho extraordinário. É um mistério extraordinário. Que foi entregue a nós. Que foi entregue a Paulo e foi entregue a nós. E que a gente pode louvar. Irmãos, logo, a sua oportunidade de trabalhar no ministério, vai terminar, sabia? Vai terminar. A maioria de nós, daqui a 50 anos, não vai estar a trabalhar no ministério. Mas você assim, mas como é, pastor? Já não deve estar desejoso, está a partir com Cristo. Eu não ouvi pensar em mim já. Não, I know that. É claro, estar com Cristo seria muito melhor. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Mas por amor de vós, talvez é melhor ficar um pouco mais. A maior parte de nós, daqui a 50 anos, não vai ter a oportunidade de estar a trabalhar no ministério. Só alguns que estão aqui. Daqui a 50 anos estarão. Daqui a 100, nenhum de nós. Amanhã, você pode já não ter a oportunidade. Você pode não ter a oportunidade daqui a uma hora. Eu posso não terminar o culto. Enquanto respira, perceba que Deus está-te a dar uma oportunidade mais de trabalhar no glorioso, sublime, excelente ministério. Tem um minuto mais de vida e mais um bocadinho que você tem. Use, viva cada dia como o outro. Vive intensamente o Evangelho. Era assim que eles viviam no primeiro século. E a Europa da altura, que não era a Europa, não era como é agora, o Império Romano pegou fogo, irmãos. E não foi Nero lá a incendiar Roma. Eles pegaram fogo do Evangelho por todo lugar. Era uma coisa que se propagava de uma forma extraordinária, com vidas sendo sacrificadas, entregues, mortas. E o Evangelho continuava. E chegou a nós. E esta é a nossa oportunidade. Você vai pegar ou você vai ir embora com a mesma atitude de sempre? Você vai pegar nisto e vai dizer, eu vou viver isto, ou vamos continuar sempre igual? Vamos viver intensamente, porque agora é a nossa vez. Chegou a nossa oportunidade
de vivermos intensamente o Evangelho e de nos dedicarmos inteiramente ao ministério, do glorioso mistério que tem sido revelado a nós. É a nossa oportunidade, é a oportunidade da nossa geração. Este é o nosso momento de vivermos isto de uma forma total e sublime como Paulo viveu. E eu quero fazer isto com a minha vida. E diante do Senhor estou a tomar esse compromisso. E eu quero fazer isto absolutamente assim. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, nós só podemos te agradecer por esta oportunidade que nos dás de vivermos este momento. Senhor, ajuda-nos a não desperdiçarmos a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a não nos confundirmos com coisas que acontecem por aqui e por ali, Senhor. Ajuda-nos a perceber que o mistério de Cristo, a revelação sublime, tem sido entregue a nós também. Nós temos percebido, isso éramos gentios, nem éramos do povo, Senhor, mas Tu nos chamaste, nos escolheste, salvaste a nossa alma e agora nos dás a possibilidade de participarmos deste ministério sublime e absoluto. Senhor, é trabalhoso, é árduo, tem sofrimento, mas é tão maravilhoso pensarmos que podemos fazer algo que é eterno, algo que é maravilhoso, algo do qual nós podemos participar daquilo que Cristo fez por nós. Nós podemos participar, nós não podemos fazer por nós, nós não podemos fazer por outros, mas nós podemos participar. Senhor, capacita-nos, te pedimos nesta noite, santifica-nos e prepara-nos para trabalharmos e participarmos e sairmos, anunciarmos, divulgarmos Cristo Jesus, Senhor nosso. Usa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e capacita-nos, ó Pai. Quebranta os corações esta noite, todos estamos nesta sala. Despedaça-nos se necessário for, mas não nos deixes afastar desta visão de forma alguma. Ajuda-nos, ó Deus, chama-nos, que trai-nos a Ti, para que possamos, Senhor, participar verdadeiramente e divulgarmos Cristo Jesus. A Ti, Senhor, exaltamos, a Ti glorificamos, a Ti bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos,